Nós estamos na nossa série e este é o nosso terceiro encontro sobre como vivermos numa sociedade. E hoje vamos falar acerca de estar desnorteado. Não sei, penso que os brasileiros também terão a mesma expressão, que é perder o norte, ou seja, perder a direção, não é? E, claro, isto, não sei se alguma vez se perderam. Alguém se perdeu alguma vez? Vamos lá examinar. Okay, alguns honestos. Eu vou contar uma das minhas histórias, já muito antigas, que acontece precisamente no Jerez, um lugar magnífico. Podes avançar aí? Tem que me ajudar que eu não tenho comando hoje. Hoje e há um tempo. Podes avançar. Este é o Jerez de Portugal, aqueles que não o conhecem. É uma oportunidade para vocês visitarem um lugar magnífico. E numa dessas vezes eu estava na Portela de Lionte, que é uma fronteira para uma zona protegida, mais protegida do que o Jerez, uma reserva natural, lá mesmo no meio, e ali parámos o carro e subimos a montanha. Era final de dia, claro que perdi todas as referências, os mapas perderam sentido, porque a noite chegou, e à noite conseguimos colocar a tenda num lugar onde não havia bosta de animal, o que é também difícil, porque existem lá mais ou menos 200 a 300 vacas que estão a pastarem durante o verão. E claro que quando acordámos, o lugar era magnífico, a visão era incrível, e percebemos uma coisa, naquele pequeno almoço, que estávamos completamente perdidos. Era sábado, e tínhamos o dia para tentar nos encontrar, porque no dia seguinte era suposto eu voltar, havia um filho que ia nascer, nosso último. E quando andamos lá pelo mapa, aos poucos fomos olhando para o mapa militar, que eu estou muito habituado também a usar, e percebi pelas linhas de água onde é que estaríamos eventualmente. E ao falar com um pastor de ovelhas que estava por lá, ele nos indicou que sim, estávamos naquele lugar. Então passámos aquele dia rodando aquela montanha, acampando, e no dia seguinte vimos os nossos carros lá embaixo na estrada, lá na Portela do Lionte, e havia um pequeno caminho, que é muito habitual por lá, um caminho de pastores, que nos levaria ao carro, era um bocadinho mais longe, e havia uma outra hipótese, que era vir os carros lá embaixo e tentar passar por cima do mato, que não era muito alto, pensavam alguns, e chegar lá embaixo. Imaginem o que aconteceu, não é? Não vou contar o resto da história, porque vocês podem imaginar. Assim, realmente perder o norte é uma coisa complicada. E hoje vamos falar um pouco acerca disso, não é? Falámos acerca da importância do descanso, como uma parte de uma contracultura a uma sociedade que está desenfreadamente no trabalho, não é? E a importância de encontrar o descanso como parte do propósito original de Deus para nós, reconhecendo os nossos limites, descobrindo o que nos faz descansar, que nós chamamos a caixa dos primeiros socorros, e aprender a confiar, esperar e descansar na obra completa de Jesus. Eu acho que isso foi algo que nós falamos, como viver a vida de Deus numa sociedade que está cansada. A semana passada falámos acerca da importância de viver a vida de Deus numa sociedade descontente, e falámos acerca do contentamento. O contentamento como não sobre ter o que nós queremos, mas sobre querer o que nós já temos. Estão cá comigo? Ou seja, desenvolver realmente um foco de gratidão naquilo que Deus já te entregou e de contentamento. Porque sempre que tens o foco naquilo que tu não tens, ou naquilo que tu não podes fazer, tu serás infeliz. Mas quando começarás a apreciar tudo o que tu tens, serás feliz por toda a vida. Eu expliquei, não vou pregar a mensagem da semana passada, falei, isto não é a ideia de nós não sermos ambiciosos no bom sentido, mas antes de não vivermos descontentes e ingratos por aquilo que Deus já nos entregou. Como Paulo dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, apreciar o que Deus já nos entregou e a partir desse contentamento avançar na vida pode nos ajudar a termos uma vida melhor.
Hoje vamos falar um pouco acerca de que vivemos numa sociedade desnorteada. Claro que isso não é um fenómeno moderno. Lá no livro de Juízes, lemos, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. E há 4 séculos para trás, quando veio o Iluminismo, depois do movimento do Renascimento, tudo isso, o homem basicamente decidiu fazer uma escolha, voltar as costas a Deus. O ser humano, depois desses 4 séculos, tem procurado encontrar fórmulas nas quais possa encontrar o sentido para a sua vida, não é? E claro, ainda que isto fosse uma questão que aconteceu desde o princípio do mundo, nesses últimos 4 séculos o homem tem procurado de uma forma mais intencional encontrar resposta para a sua vida, tirando Deus da equação. Passou nos primeiros séculos no qual passou do divino para a razão humana, procurou entender as coisas todas, dominar a natureza, o progresso científico, a revolução industrial, que alguns de nós, quando estudamos história, percebemos, não é? E pensando que naquela evolução, naquele racionalismo, ele poderia ter uma vida melhor. E claro, entramos depois no século XIX, século XX, um século em que o homem busca o sentido para a sua vida através de revoluções, justiça social, e também no qual o homem fala da sua existência como a essência de todas as coisas, afirmando que Deus já morreu. E pronto, tem sido assim a vida destes últimos 4 séculos, uma tentativa do homem encontrar uma resposta para a sua vida sem Deus. E claro, vivendo uma sociedade sem Deus, vivemos o horror da Segunda Guerra Mundial, o porquê, a dor. Ultimamente tem-se vivido muitos tempos em que as pessoas até também, saindo de uma sociedade mais baseada na razão e na evolução, que alguns de nós vivemos, que temos mais de 40, 50 anos atrás, no qual a racionalidade ou a ciência seria a resposta para tudo o que existe no mundo. Afinal, estes últimos anos, o homem tem percebido que a ciência, afinal, não é a resposta de todas as coisas e que, até na verdade, não existe a verdade, dizem os homens. Então, cada um tem a sua verdade, não há absolutos, e o homem vai-se ficando cada vez mais perdido, sem norte. E a pergunta é, como é que Deus, afinal, então se revela a nós? Há um tempo atrás, eu e minha esposa subimos o rio. E ao subir o Rio Douro até ao Pinhão, temos a oportunidade de ter paisagens magníficas e aconselho-vos vivamente a fazer isso, particularmente se tiverem um bilhete de régua até ao Pinhão, aproveitem essa parte, porque até a régua não é tão interessante quanto a mim. Mas uma das coisas que nós percebemos é que o rio é fundo e em partes não é. Então eles colocam algumas balizas, alguns marcos, para que os perigos que estão encobertos, que não se conseguem ver, sejam evitados. E o que hoje eu praticamente quero partilhar convosco é também que eu acredito que na vida que nós vivemos, não é? Que nós temos, Deus também nos dá algumas balizas orientadoras para evitar os perigos na nossa vida. A pergunta de hoje basicamente é como é que nós encontramos um norte para a nossa vida, como é que nós encontramos a direção de Deus para nós, como é que nós sabemos aquilo que Deus quer para nós e ficarmos seguros e podemos seguir naquele caminho, sabendo que não vamos ficar encalhados, porque aquela baliza está lá e nós vamos prestar atenção a ela. Eu quero partilhar convosco 5 ideias-chave. A primeira delas é, claro, ouvirmos Deus. Ouvirmos Deus através da palavra de Deus, não é? Há uma palavra que diz assim lá em João capítulo 10: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Quando eu ponho aqui viva a palavra, eu acho que é importante perceber que não é somente ouvir e conhecer a palavra, é viver a palavra. O valor da palavra de Deus para nos guiar é inestimável. Porquê? Porque nela encontramos a direção nos momentos difíceis, não é? Para os momentos difíceis, para os momentos alegres, para os momentos de questionamentos, os momentos em que precisamos de conselho de Deus para o nosso casamento, para o nosso namoro, para os relacionamentos que nós temos, para a amizade, para as relações laborais, para o conflito de gerações. A Bíblia tem a resposta para tudo isso. Porque a Bíblia é um livro de respostas, verdadeiramente.
E é interessante que Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então a importância não é só ter os mandamentos. Tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e o manifestarei a ele. Então a pergunta que eu faço depois dessa leitura bíblica é: como é que nós sabemos chamarmos a Jesus? Segundo este princípio. Um pouco de português. É importante o exercício do português, não é? Como é que nós sabemos chamarmos a Jesus? Cantamos bem? Se guardarmos os mandamentos de Jesus. Então, se queres fazer um teste a ti próprio e perguntar: será que eu estou a amar Jesus? Não é se tu cantas bem, se tu pareces apaixonado quando louvas a Deus, mas é realmente se tu vives o que Deus propõe à tua vida. Se tu respondes em amor a Ele. Não é tipo aquela conversa que nós temos com os nossos filhos e dizemos: ó filho, já te disse isso muitas vezes, e eles respondem: eu já sei. E nós dizemos assim: mas tu é que serve tu saberes? Porque não é importante saberes, é importante viveres. E é interessante, o salmista dizia: ó quanto eu amo a tua lei, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A ideia de tu tornares a Bíblia realmente uma baliza na tua vida, algo que te vai segurar de fazer más escolhas, algo que te vai mostrar o que está certo e o que está errado, é muito importante. Porque a Bíblia nunca muda. A sociedade em que nós vivemos muda, o pensamento das pessoas muda, mas a Bíblia tem instruções e é segura para todos nós. Por isso a primeira baliza que eu poria, o primeiro marco mais fundamental na nossa vida, é conhecermos a Palavra de Deus, é termos um apego a ela, dedicarmos tempo para ler, para meditar nela, para conhecê-la. E isso implica que tu e eu gastemos tempo diário com Deus. Tempo em que a palavra se torna verdadeiramente não somente conhecida aqui, mas vivida. Às vezes as pessoas sabem muito da Bíblia, mas vivem pouco a Bíblia. Estava a falar há pouco com um adolescente acerca dessa importância, não somente de saber, mas de viver. Moody dizia: a Bíblia te afastará do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. Se calhar não nos percebemos, não é? Aquele sono que nós temos quando começamos a ler a Bíblia, afinal não é somente sono. Ou seja, verdadeiramente um desafio teu e meu encontrarmos um espaço em nossa vida. Um espaço em nossa vida para nós podermos ler a palavra, meditar na palavra, viver a palavra. Não sei se alguns dizem: mas esse tempo é um pouco difícil para mim. Vocês encontram tempo para almoçar? Encontram tempo para almoçar? Alguém encontra tempo para almoçar? Sim. Alguns até têm tempo a mais, mas pronto. A importância de encontrar tempo para nos alimentarmos de Deus é fundamental. E a Bíblia fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para convosco. As nossas mentes tendem a fazer decisões baseadas em modelos de pensamento, em valores anteriores à nossa conversão, valores do mundo, e são uma mente renovada pela palavra, são uma mente transformada pela informação que aqui está e que pode fazer boas escolhas. Já alguma vez discutiram com o Google Maps ou aquelas indicações que vocês têm às vezes no telemóvel ou no carro? Alguma vez vocês discutiram e disseram: não acredito em ti, eu não vou fazer o que tu dizes, e deram-se mal? Já aconteceu algumas vezes comigo, não é? Também é interessante que a bússola que é usada para encontrar o norte, ela pode ser afetada. Se vocês tiverem objetos metálicos à sua volta, aquilo vai afetar a orientação que ela dá, aquilo vai mover. E alguns de nós têm pecados para confessar,
têm coisas para resolver que estão a afetar a sua leitura da Bíblia. Então é importante nós, enquanto caminhamos, enquanto mantemos o nosso caminho limpo com Deus. Então a Bíblia funciona, e funciona bem como uma bússola, quando nós a lemos pelos olhos de Deus e não contaminados. Então nesta subida que estamos a fazer até a opinião, okay, todos nós, este é o primeiro sinal, a palavra de Deus. A importância de lermos isso. O segundo, vamos falar acerca de ouvir o Espírito. Esta questão de ouvir o Espírito é só para os espirituais. Quem é que é espiritual aqui? Todos nós somos. Se vocês não sabem, mesmo que não queiram, vocês são seres espirituais. Têm um Espírito dentro de vós. E às vezes essa é uma das coisas que nós não nos apercebemos muito. Porquê? Porque o que clama no dia-a-dia é a nossa parte física, a nossa parte material. E ouvir o Espírito parece uma coisa assim um bocadinho espiritual. Não, às vezes nós achamos que esta questão de ouvir o Espírito, na verdade, para algumas pessoas é um bocadinho estranho. Algumas pessoas dizem assim: eu vou pedir a direção de Deus, vou ouvir o Espírito de Deus para saber qual é a cor do carro que eu vou comprar. Bem, talvez não seja tão importante assim, não é? A cor do carro. Talvez seja importante sabermos o carro que vamos comprar para que não tenha muitos problemas, mas isso, se calhar, mais do que ouvir o Espírito, é bom se calhar levarem um mecânico, usarem a sabedoria do dia-a-dia, porque às vezes os seres espirituais não são seres que têm que estar alheios da razão humana, ou seja, e nós precisamos de integrar as coisas na vida. Porque a vida é uma coisa integrada. Nós falamos um pouco acerca da saúde, a saúde plena, a vida plena, falamos da importância da saúde física, da saúde emocional e mental e da saúde espiritual. Ou seja, a importância de nós vermos o ser humano como um todo. E ouvirmos o Espírito é certamente algo importantíssimo nós como seres espirituais e também como filhos de Deus. O livro de Romanos diz assim, vamos ver Romanos: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, tu és filho de Deus? Quem é que deve guiar? O Espírito de Deus. E eu acho que isto é muito interessante, porque às vezes nós estamos numa situação e nós sentimos incómodos. E nós dizemos assim: isto não é nada. E teimosamente seguimos o que nós queremos. E não percebemos que aquela voz pode ser a voz do Espírito. E aqui diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes atemorizados, mas o espírito de adoção, no qual podemos clamar: Abba, Pai, Paizinho. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também seremos glorificados. Eu acho que esta passagem é tão interessante para que tu precisas e eu desacelerar, acalmar o nosso espírito e ouvir o Espírito. E aqui é uma confirmação tão profunda de que nós somos amados do Pai, que somos filhos de Deus. Isto leva-nos a uma situação de segurança, uma necessidade que tu e eu temos de sermos orientados pelo Espírito Santo a cada dia. O livro de Gálatas, tem aí a passagem? Não? Diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Ou seja, o cristão tem o Espírito Santo que o guia. O salmo que temos aí diz: ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Achei tão interessante esse princípio. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. O cristão tem o Espírito Santo como guia. Precisamos da ajuda dele. No livro de Atos encontramos isto tão claramente, quando Deus falou com Pedro para ir falar com Cornélio, e falou com Cornélio para estar à espera de Pedro, não é?
E também lá no livro de Atos mais à frente, em Atos capítulo 16, diz assim: percorrendo a região Frígia-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, impedidos mais à frente para ir à Bitínia, e mais à frente, numa visão, eles viram um varão da Macedónia que disse: passa por aqui e ajuda-nos. O Paulo e a sua equipa missionária sabiam ouvir a direção do Espírito Santo. E nós também precisamos ser usados pelo Espírito Santo. Precisamos de ouvir o Espírito Santo. Quando às vezes Deus nos leva diante de alguém, de uma pessoa, e diz assim: fala com aquela pessoa, ora por aquela pessoa. E nós dizemos: isto é estranho. É uma coisa. Não, nós, se tu e eu somos pessoas espirituais, somos filhos de Deus, somos guiados por Espírito Santo, temos de responder a Ele. Porquê? Porque, diz Efésios 4:30, não entristeçais, para trás, deixa ficar atrás, não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selados para o dia da redenção. Ou seja, tu e eu podemos entristecer o Espírito Santo. Já pensaste que o Espírito Santo não está contente contigo? E há um outro aviso em 1 Tessalonicenses 5:18 que diz: não apagueis o Espírito. Sabes o que é apagar o Espírito? É não dar atenção a ele. É como quando tu estás num carro e de repente acende uma luz e diz assim: eu estou a ter visões. Não é nada. Tu segues no carro e de repente tens uma avaria das grandes e vais ao mecânico e diz assim: mas porquê que eu não fui avisado por isto? Porquê? Porque tu não quiseste saber. E tantas vezes, não é, nós caminhamos com o Espírito Santo e Ele fala connosco, Ele nos alguns dizem cutucu. Cutuca, exatamente. Nos mexe connosco, nos dá empurrõezinhos e nós dizemos: isto é um bocado de fanatismo já. Eu acho que às vezes nós parece que não percebemos que a nossa vida é uma vida espiritual também. Acho que um bocado descarnamos a vida e dizemos assim: tudo o que é espiritual para abençoar a nossa vida material, física. Não. Nós somos seres espirituais. Nós temos esta santa composição plena e bonita que é sermos corpo, alma e espírito. Então, um outro marco que nós temos na nossa caminhada é ouvirmos o Espírito. O terceiro marco que eu quero falar é acerca de nós orarmos e falarmos com Deus. Talvez essa seja uma das mais incompreendidas e talvez mais desafiantes. Quem é que acha que deveria orar mais? Alguém? Eu acho que todos nós pensamos nisso, não é? Chegamos a um ponto da vida em que percebemos assim: se eu orasse mais, eu preciso orar. E temos sempre este incómodo, não é? Mas também podemos chegar a conclusões estranhas. Eu lembro quando criei um grupo de oração, há uns anos atrás, com a minha esposa, e eram 100 e tal pessoas. E eu pensei assim: mas se houver mais gente a orar, vai haver uma resposta? Entende-se? Começas a perguntar-te assim coisas. E não quer dizer que não tínhamos mais gente a orar, e não tínhamos que orar mais. Mas será que realmente a oração só serve para isso, para ter respostas de Deus? E é interessante, quando nós lemos a carta de Lucas, o Evangelho segundo São Lucas, encontramos que a oração é um veículo para chegar mais perto de Deus. Sim, é. Mas não é necessariamente um veículo para nós termos mais poder ou mais respostas às nossas orações. É interessante que, ao lermos o Evangelho de Lucas, percebemos 3 coisas que eu gostava de partilhar convosco, que eu acho que são muito importantes. A primeira coisa é que a oração é um lugar para celebrar o amor do Pai e para o relacionamento com Ele. A oração é uma oportunidade para tu celebrares o amor que o Pai te tem. Pensem bem em Jesus, quando Ele foi batizado.
O que é que Jesus tinha feito a nível de milagres até ao seu batismo, que nós saibamos na Escritura? Nada. Nada. Sabem o que é que diz lá? Quando o Espírito Santo desce sobre ele, o que é que Deus diz? E este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, o que é que Jesus tinha feito para que o Pai pudesse ter prazer nele? Feito a nível de coisas. Nada. Mas era filho. E era claramente obediente ao Pai. Desde os 12 anos, durante aquele episódio em que ele disse que tinha que estar a ouvir as coisas na casa do Pai. Então, a oração que Jesus nos ensinou começa Pai Nosso. E o primeiro ponto da oração é celebrarmos um relacionamento. Ou seja, se tu vais até Deus como quando chegas a uma loja, não é? E enches o carro e passas pela caixa para receber coisas e não celebras a relação, tu estás a perder o melhor da festa. Porque o melhor é tu estás na presença do Pai e celebrares que ele é o teu Pai. A segunda coisa que vemos em Jesus é que ele usava a oração para pedir direção e orientação na sua vida. Em muitas alturas. Ele passou toda a noite em oração antes de escolher os 12. Porquê? Claro que ele nos queria dar um exemplo e ele queria, como homem, também nos mostrar como nós precisamos de depender de Deus para as decisões que nós vamos fazendo. Isso é importante, precisamos de mais oração, mais direção. No Getsemane ele pediu ao Pai: se for a tua vontade, passa de mim este cálice. Ou seja, oramos a Deus para buscar esta direção de Deus para nós. E clareza para fazer a sua vontade. Clareza para vivermos este relacionamento com o Pai. E Tiago fala: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça, confesse sem duvidar. E lhe será dado. E é isso que nós buscamos de Deus. Buscamos clareza para a nossa vida e direção. E a terceira coisa que eu acho que é importante na oração é nós permanecermos fiéis, fazendo a vontade do Pai e não a nossa. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Parte da maneira como Deus se revela a nós não é apenas através de respostas momentâneas ou instantâneas, mas de um contacto prolongado e profundo. Se queres melhorar o teu relacionamento com Deus, tens que passar tempo com Deus para ouvir Deus. Orar não é somente falar com Deus, é esperar para que Deus responda e traga tranquilidade. Oração não pode ser uma mera fórmula para obter revelação de Deus para nós, ou para termos resposta aos nossos pedidos. Ela tem que ser a celebração de um relacionamento, de uma amizade, para conhecermos mais a Deus, para estarmos mais perto de Deus, para fazermos a vontade de Deus. A oração é para nos aproximar do Pai. Um de nós que tem relacionamento com filhos gosta que o filho chegue à beira dele e só venha ter connosco para pedir dinheiro ou para pedir favores, não é? Nós queremos celebrar o relacionamento. Nós queremos sentar-nos à mesa a celebrar o relacionamento. E é isso que a oração é. Por isso, eu acho que às vezes nós não devemos deixar que falsos pensamentos ou pensamentos de culpa perturbem este relacionamento. Claro que devíamos a todos orar mais, eu acredito isso. Eu ponho no grupo, está bem, gente? Mesmo no grupo em primeiro lugar. Deveríamos orar muito mais. Mas não deixemos que isso perturbe o nosso relacionamento com Deus. Busquemos a Deus, um relacionamento com Ele, de proximidade com o Pai. E aproveitemos esse tempo. Por isso, às vezes, o tempo de oração não precisa ser simplesmente um tempo para pedir coisas. Pode ser simplesmente um tempo para estar na presença de Deus. E para celebrarmos o amor de Deus e cuidar de Deus por nós. Essa é a terceira baliza que nós temos, o terceiro marco na nossa caminhada pela opinião. E o quarto que nós temos aí é acerca de buscar conselho em pessoas mais maduras, cristãos maduros. Eu acho que isto é tão importante hoje. Hoje vivemos numa sociedade muito individualista. Às vezes todos nós deveríamos ter mentores. Todos nós deveríamos ter pessoas que nos inspiram a ser melhores. Parte da caminhada
da fé é entendermos o papel da comunidade, o papel da igreja, o papel da família, o papel de outros que nos podem ajudar a ser melhores. Quem é o teu mentor? A quem pedes conselho? Vai pensar nisso? Ou achas que não precisas de ajuda de ninguém? Eu acho que isto é um problema que nós vamos deparando, não é? Se cá vamos ao IA, não é? Vemos lá, vou pedir conselho ao IA, não é? Você mete lá e IA. Alguma coisa sai de lá, não é? Mas eu acho que é tão interessante o livro de Provérbios, tem tantos ensinos, diz que quando não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. O que quer dizer ter muitos conselheiros? Quer dizer pessoas que conhecem a Deus e sabem o que Deus quer. Lá também em Provérbios diz: onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros se estabelece. É muito interessante uma lição significativa que é com Roboão. Roboão é um filho de Salomão. Quando Salomão morreu, havia 2 filhos que ficaram com o reino. E antes disso acontecer, Roboão foi buscar conselho. Mas em vez de ele buscar conselho nos anciãos de Israel, nas pessoas que eram tidos como referência a Israel, quem é que ele foi buscar? Aos seus comparsas. E sabe o que aconteceu? Foi que ele dividiu o povo de Israel por causa disso. Ele não foi o rei de Israel. Às vezes nós queremos conselho de pessoas que pensam mesmo que nós, ou acham mesmo que nós não queremos nos arriscar a buscar conselho em algumas pessoas que achamos que se calhar são... Não sei a vossa classificação delas. Mas é importante buscarmos conselho em cristãos maduros, pessoas que conhecem a palavra, pessoas que sabem. Talvez vamos ouvir aquilo que não queremos ouvir, mas aquilo que precisamos de ouvir. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Cuidado quem são os teus conselheiros. Conselho piedoso vem de homens, e claro, aqui, homens e mulheres piedosos e experientes, que temem a Deus, que têm comunhão com Deus e que têm andado com Deus. Estas são as pessoas que nós temos de buscar. Na minha vida tem pessoas que eu busco, porque acho que é importante nós termos mentores, temos pessoas que vão ser referência para nós. Claro, se são pessoas que não são cristãos e não têm valores cristãos, os conselhos que eles buscam é o mais certo, o filtro vai ser outro, certo? O filtro vai ser o pensamento deles. Esta é uma outra baliza. Agora vamos à última baliza, está bem? Ao último marco, que é dos mais sensíveis, diria eu, que é ficar atento às circunstâncias. Há pessoas que acham que às vezes devemos, e às vezes oramos assim, né? Senhor, abre esta porta, se não abrir não vai ser por aí, certo? Mas já imaginaram, quando eles estavam diante do rio Jordão, o povo de Israel com Josué, o que é que eles tinham à frente deles? Tinha um rio. Como é que estava o rio? A correr água. Certo? Então, o que é que eles tinham que fazer? Iam-se embora? Ou tinham que pôr o pé? É interessante isto, porque às vezes nós pensamos que as circunstâncias ditam o que devemos ou não fazer. E muitas vezes nós temos que estar atentos a elas, é por isso que eu usei essa expressão, mas não necessariamente deixar que as circunstâncias determinam ou não o que devemos fazer. Se nós queremos, por exemplo, seguir algum caminho, namorar ou casar com uma certa pessoa, alcançar um certo objetivo, se esta for a vontade de Deus, as portas podem se abrir. Mas se não for, tu também podes forçá-las e podes arrepender-te mais à frente. Eu acho que a disposição do salmista era: podes passar, faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me porque tu és Deus. Esta disposição para estar diante de Deus e querer ouvir Deus, confiar
no Senhor de todo o nosso coração e não nos estribarmos no nosso próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele vai endireitar as tuas veredas, diz Provérbios 3. Ou seja, a luz que nós temos no caminho, não é? Pode ser útil, mas nem sempre. Pensa mais um. Há ocasiões em que temos que aprender a esquecer as circunstâncias que temos à nossa frente e, basicamente, obedecer a Deus. É muito curioso quando Moisés estava a fugir dos egípcios e chegou ao Mar Vermelho. O que é que ele ia fazer? Voltar para trás, não? A circunstância era má, ia voltar para trás. A porta estava fechada, ia voltar para trás. Às vezes nós precisamos de ouvir Deus mais do que tudo. É por isso que eu acho que precisamos de perceber que isto não é uma coisa mágica, é um relacionamento. É que tu estás a caminhar com Deus e sabes que Deus está interessado na tua vida mais do que tu mesmo estás interessado nela. Então o teu desejo é ouvir a Deus, é sentir como é que Deus está a guiar a tua vida e buscá-lo. Porquê? Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Agora, há ovelhas que são, nós dizemos ovelhas negras, não é? Ovelhas pretas. Não é? Há ovelhas que são casmurras. A ovelha normalmente é um animal casmurro. Mas há muitos de nós que temos o nariz empinado. Somos ovelhas com o nariz empinado. E aqui fala uma coisa tão interessante, no João capítulo 10, que este relacionamento de proximidade, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. E ele mais anteriormente ele diz, as ovelhas conhecem a voz do pastor. Estás a ouvir a voz de Deus para ti? Consegues ouvi-la? Consegues perceber o que Deus está a dizer à tua vida hoje? Consegues entender o que Deus está a falar contigo? Alguns de nós caem no primeiro meco, a subir o rio. Quando Deus fala com eles pela Bíblia, diz assim, esta é uma má palavra, não é boa palavra de Deus. Tipo, nós abrimos assim a Bíblia, né? Conhece aquela história, né? Vocês abrem assim a Bíblia, e eu às vezes também faço isso, digo de passagem. Mas há muita gente que acha que assim tem organizações para eles, né? Então, um dia diz assim, abre a Bíblia e mete lá o diz assim, e Judas enforcou-se. Enforcou-se. Isto é uma boa palavra, não é? E então, não é assim a direção de Deus. Não é assim. Deus nos dá uma razão, uma cabeça para pensar. Sabe assim? Deus nos dá uma cabeça para nós lermos a Escritura com o desejo não de buscar uma solução rápida para nós, mas ter um relacionamento com Deus. Esta é a diferença entre a religião e o relacionamento. É que a religião tem uma série de coisas para fazeres um visto. O relacionamento tem uma dinâmica. Tem momentos de proximidade, momentos de afastamento. E é isso que Deus quer ter contigo. Um relacionamento. Um relacionamento de proximidade em que tu estás disposto a ouvir a Deus, a sua voz. Queres ouvi-la e buscá-la, a direção dele para a tua vida. E quando acordas pela manhã, diz, Deus, fala comigo hoje, mostra-me a tua vontade. Dispõe o meu coração para ser obediente a ti. É isso que Deus quer fazer na tua vida. No mundo em que não há norte, na verdade, no mundo em que Deus decidiu, a sociedade virou as costas a Deus e decidiu fazer a sua vida sem Deus. Hoje tu e eu nos encontramos num patamar da vida em que nós precisamos de redefinir como é que nós queremos encontrar o nosso norte. Como é que nós queremos guiar a nossa vida. Eu penso que isto são algumas dicas, algumas sugestões para que tu e eu não nos percamos na subida do rio até o Pinhão, não naufraguemos na primeira curva, mas possamos chegar lá quando Deus nos quer levar. E nesta aventura da vida, não é? Perceber que mais do que tudo Deus quer estar perto de nós. E por isso, oremos. Senhor, nesta manhã eu quero orar por cada um de nós, tem os seus desafios. Eu quero orar que nós saibamos te ouvir
não ouvir somente para ouvir, mas ouvir para obedecer, para sermos amados por Ti, para fazermos a Tua vontade, para Te seguirmos, Senhor, e chegarmos a bom porto, para Te seguirmos e chegarmos a um lugar seguro, um lugar em que o pastor está lá para cuidar das ovelhas. Muito obrigada por Tua palavra, que é luz para o nosso caminho. Obrigada por ela. Cria em nós um espírito obediente. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.